No Brasileiros pelo Mundo de hoje, eu converso com a brasileira que já morou no Canadá, aqui nos Estados Unidos e agora mora no México, com um filho dela, o Vini. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, que gostoso falar com você. Ai, que saudade que eu estava, Eu Fernanda. também, viu? Vocês já viram que até agora as entrevistas que eu fiz foram quase todas com amigos de infância, e a Fernanda é uma dessas minhas amigas de infância. Assim, a gente voltava da escola junto. A gente está velho, né? Sim, sim, sim. Mas estamos aqui, depois de tudo, no meio desse apocalipse, essa coisa linda que é esse mundo, estamos aqui ainda firme e forte. Fê, Isso me aí. conta como é que foi. Eu lembro claramente que você era sensacional no português. E no inglês. E no inglês. E eu Isso. lembro, tem o Brian, marido da Bia, que é minha prima e nosso amigo, ah, fala uma coisa que é verdade, assim, que você pode ensinar inglês para americano. Essa foi a motivação para sair do Brasil? Sabe que quando eu tinha já uns 7, 8 anos de idade, eu lembro de ficar enrolando a língua lá no Brasil e falar, e o meu sonho era ir para Nova York. Eu nem sei de onde eu tirei isso, eu acho que foi da inspiração do meu pai, que era marinheiro e ele viajou pelo mundo com a marinha. E eu ficava enrolando a língua, e então a minha inspiração era essa. Você sabe que é interessante, porque ele vem de uma família de muitos filhos, e a minha avó ficou viúva com vários Hum, filhos e sem onde morar. Aí e para ele sem era ter uma. onde morar? Exato, isso foi em Pirajuí, em São Paulo, e ela, com aquele monte de criança, o meu pai teve 8 irmãos, e o meu pai achava o máximo, porque eles dormiam numa praça e ele achava o máximo dormir com a vista para o céu estrelado. Ele sempre me contava isso. Ele achava o máximo. Que demais, assim. Que demais hoje como história de vida, mas... Mas é porque tinha um trabalho, ela trabalhava de cozinheira em uma pensão, mas Uhum. ela não gostava de falar para as pessoas que ela não tinha onde morar. Então, por um tempo, eles ficaram dormindo numa praça. Durante o dia eles iam para a escola, ela ia para o trabalho, e à noite eles iam para a praça dormir. E ele achava o máximo, porque ele dormia naquela praça em Pirajuí, com aquele céu estrelado, ele achava o máximo. E quando ele fez já 18 anos, 17 para 18 anos, ele se uniu à Marinha do Brasil, porque ele falou, vou fazer alguma coisa da minha vida. E foi onde ele conseguiu, então, ter onde morar, começou a aprender idiomas, meu pai falava espanhol, alemão, inglês, e ele foi aprendendo idioma, e aí ele foi como um foguete, né? Ele depois saiu da Marinha, se casou com a minha mãe, foi para a universidade, entendeu? Que demais. Aí Eu começou a conheci trabalhar seu em pai, mas eu não sabia essa multinacional. parte da história dele. Pois é, seu Juve, E saudoso. aí isso tudo te inspirou Sim, a também, você nasceu também meio marinheira ali no... totalmente. Totalmente. Eu vi aqueles álbuns do meu pai. Meu pai tem um álbum, até hoje existe esse álbum com uma capa de couro que ele comprou no Egito. Uhum. Sabe, naquela época, nos anos, sei lá, 50. E eu me inspirava, ele tinha um diário de marinheiro. Eu me inspirava incrivelmente nisso. E então, como eu te falo, assim, quando eu tinha 7, 8 anos, as pessoas falavam: o que você quer ser quando você crescer? E eu falava: eu quero ir para Nova York. E aí você veio, mas você não, você veio para Nova York? Não. Fui inclusive no ano que as Torres Gêmeas foram derrubadas, mas eu estive lá meses antes, mas foi naquele ano, e estive em uma das Torres Gêmeas. Foi, eu acho que no Uau. Labor Day. Foi um sonho, foi realmente a realização de um sonho, e foi um presente que a Beatriz, não sei se você se chegou a conhecer, a Beatriz era uma amiga da Bia, ela me deu esse presente, uma passagem para Nova York. E eu me lembro de fazer as malas, eu estava morando, nessa época, eu morava em Park Ridge, Illinois, e Uhum. eu trabalhava lá como intérprete, e Perto, essa cidade é uma cidadezinha perto de Chicago, não? ela é um subúrbio de Chicago. E aí cheguei em Chicago, no sul, morei lá um Uhum. tempo, no sul, no South Side, perto da U of C, University of Chicago. Mas eu já trabalhava, aí eu arrumei esse emprego em Park Ridge, e Mas era duas você horas de commute. sentiu, porque todo mundo sente uma certa
dificuldade. Eu, quando vim para cá, parece que era o mesmo de não ter tido nenhuma aula. Quase pedi meu dinheiro de volta no CCA, na cultura, que eu falei, gente, eu não falo inglês. Gastei esse dinheiro todo aí com Tantos anos de vocês. cultura, né? Desde os 15 anos na cultura, e lá no Urbano Salomão. E sim, isso aconteceu comigo porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu desembarquei em Michigan e fui ficar com a Bia. Eu fiquei com a Bia 30 dias. E eu cheguei no aeroporto e falei, vou comer, porque, né, naquela época, 20 anos, magrinha, elegante, fui comer um Pizza Hut, né? Claro. Aí eu cheguei no Pizza Hut e a mulher falou para mim, is it for here to go? Eu falei, o quê? Demorou, para eu entender o que ela estava falando, se era para comer aqui ou para levar. Sabe? Eu falei, gente, acabou. Ela acabou de, assim, né, puxou a descarga nos meus anos de cultura. Né? Assim, e aí, depois disso, eu falei para todos os meus alunos futuros de inglês as a second language, né? Que eu falei, olha, tudo quando você treina o seu ouvido, porque quando você chegar lá, ou quando você tiver uma relação né, de comunicação frequente com uma pessoa nativa, é outra história. Tem o inglês da sala de aula, né? As pessoas te identificavam como? Como latina. Porque ninguém olha para a gente e fala assim, você é brasileiro. Não, latina. Latina, definitivamente, vinham falar em espanhol, numa época que eu não falava espanhol direito. E aí, mas você entendia e respondia naquele portunhol, não? Não, eu falava inglês, I don't speak Spanish. Sim, porque eu aprendi espanhol na marra, né? Na marra. A minha team leader lá, minha chefe, falou, a gente está muito ocupado para espanhol, português não tem tanto movimento, e me largou umas pastas, porque naquela época era pasta, né? Assim, de papel, as coisas, e falou, você vai atender chamada em espanhol. E eu comecei na marra. Chamadas, eu era intérprete telefônica, e então chamadas de polícia, hospitais, imigração, advogados, seguros, todo tipo de ligação em espanhol, e espanhol de Porto Rico, espanhol de Cuba, É muito espanhol da diferente? Venezuela, porque é bastante diferente, eu acredito. Principalmente a Venezuela, amigos. Um venezuelano falando. É muito diferente? Muito diferente. Eu achei que fosse o argentino, porque o argentino, não. Sei lá, pelo menos quando a gente ia, né, a Buenos Aires, porque agora Buenos Aires é longe, mas era uma coisa meio, sabe aquele espanhol da voz fininha, de... Sim, não, é aqui diferente, é diferente. Com certeza, é diferente demais. O espanhol da Argentina, do Uruguai, é completamente diferente. Eu me lembro que quando eu fui para a Argentina, quando eu estava no Brasil, que era perto e era barato, eu fui e eu não falava espanhol direito. E eu cheguei numa lanchonete e falei, eu não sabia falar pollo. Eu falava, quero um de polo. Aí ele falava, que? Aí eu ficava assim, chicken. E a gente odeia falar inglês, né? É que nem o parisiense, né? Que não vai falar inglês. Ele vai fechar o negócio, o guichê na tua cara. Ele não vai esperar, né? Enquanto você não falar o francês. E o argentino é assim, né? O argentino aí eu fiquei lá com o tal do polo, que é o poio, que era um sanduíche de frango. Eu não arrisco falar, mas aí você veio aí você veio para cá, oi Nina, meu, eles vivem em outra dimensão, eu acho. Ela vai deitar aqui atrás. Aí você ficou quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Olha, nos Estados Unidos, Kiko, puxa vida, eu fiquei, eu fiquei até os 28, 29 anos, eu cheguei com 22 para 23, acho, se não me falha a memória. E eu achando que você estava nos 25? Eu estou 25 eu estou no 25 anos de pesar quase 100 quilos. Estamos juntos. Nossa, quase é ótimo. Quase 50. Estamos chegando. Cara. Vamos, rumo aos 50. 5.0. Eu nem sei quanto eu tenho em quilos mais para não ter problema. Eu já fico sabendo em libra, que aí eu já é um monte. Tá, mas aí você estava... eu tô curioso para saber quando é que você foi para o Canadá. Porque todo mundo me fala que o Canadá
do jeito que descreve, parece que o Canadá é o paraíso. É o paraíso. É o paraíso. É tão paraíso que me irritou. Porque aquelas pessoas são educadas demais. São educadas demais. Diz Ele é mais tudo educado, acho muito que o britânico. Eu não educado. sei. Nunca Que fui a parte, que Londres. parte do Canadá que você morou? Eu morei em Toronto. Eu vou te falar uma coisa, Fernanda. Eu tenho um aplicativo gay. Fundo. Eu Choque! tenho um aplicativo. What? Todos. Todos. Se aparece um homem no aplicativo e aquele homem é mais bonito do que a média, clica nele que vai saber de onde ele vem. É de Toronto. Mas é. Certeza que é de Toronto. Você tem essa ilusão de que, como está grudado nos Estados Unidos, você vai ter essa mesma flexibilidade. É muito parecido, E não. Mas não é. Ou seja, existe essa flexibilidade, mas é muito setorizada, tudo muito organizado, muito certinho, feito conforme a lei. É possível ficar lá ilegal? Claro que é, mas tem um limite e é uma questão de princípio. Tem mais rejeição do que teria aqui, por exemplo. Aí é que tá. Incrivelmente não, porque eles respeitam demais o estrangeiro. Eles têm o canadense, eles têm um gente, eu não sei como que Chico Xavier nasceu no Canadá. É verdade. Entendeu? É verdade. Você vai no restaurante, você vai no restaurante, por exemplo, vietnamês, né, que é maravilhoso, uma delícia, mas ninguém fala inglês. E o canadense acha massa, ele fala, wow, this is so interesting, que interessante ter o idioma. Tá, não, isso seria diferente aqui. E o canadense viaja muito. Você sabe que eu fui para o Vietnã em tal ano, tá? Então, eles têm uma aceitação. É bem diferente do americano nisso, né? O americano não vai... Poxa, Kiko, você o americano não vai... E mora a meia hora de Nova York e fala, tem 9 anos que eu não vou ir na Malu. Não vai e pronto. Kiko, quando eu estava no Canadá, várias vezes perdida, porque lá, né, o sistema de metrô é excepcional, assim como em São Paulo, é incrível. Então, assim, e eu chegava numa estação, ficava com cara de perdida, assim, olhando meu mapa, as pessoas abordavam, o canadense abordava, falava, você está bem? Precisa de alguma ajuda? Você imagina isso? Aí onde você mora? Onde eu já morei? De Estados Unidos, Canadá e México. Então, no Canadá... Você foi mais bem recebido? Olha, no México. Meu coração é mexicano. Por causa do calor humano. Por causa do calor humano. O México é um país que ele não sei, até esqueci como é que se fala em português, que ele é sobrevalorado, ou seja, que ele não dão o valor que o México merece, até o ponto que o brasileiro vem morar aqui. Aí ele se apaixona e fica anos e constrói uma vida e tem família e assim. É isso que acontece. Mas se apaixona não especificamente pela unidade, mas pelo mexicano? Não. Eu acho que talvez sejamos muito parecidos. Mas a cultura mexicana é um povo de luta, é um povo que vem de sofrimento, mas, como diz um ditado aqui no México, que fala de rodillas, sí, pero derrotados nunca. E eu acho que a gente se identifica muito que né, de joelhos, sim, mas nunca derrotados. Então, é um país onde, na Revolução Mexicana, as mulheres e os homens se armaram e tiraram na marra o território para eles, sabe? Então, assim, então existe, e todo ano se comemora muito a maior festa do México é o Dia da Independência, não é o Ano Novo, sabe? Então, assim, eu acho que é mesmo 5 de maio a independência? É o que se comemora aqui. Não, o 5 de maio é a Batalha de Puebla. Sim? Exatamente. A independência Mas existe essa ideia errada. Entre 15 e 16 de setembro. Existe essa confusão, com existe certeza. Essa ideia de que 5 de maio é a independência do México. Porque os o 5 de maio virou meme e tudo, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente se identifica um pouco nisso também, porque a gente vem do Brasil, um Brasil em crise desde sempre. De sempre. Né? Eu lembro do meu pai, eu era pequeno, meu pai falava em crise, e meu pai até falava, poxa, todo mundo reclama da crise, blá, 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 todo mundo quer ser feliz, mas as pessoas não fazem né, por onde, blá, blá, blá. E eu falava, pai, mas e a crise? E ele falava, minha filha, sempre foi assim. Né? Crise sempre teve, né? E eu admiro muito no Brasil demais, quando eu estive lá,
há muitos anos atrás, eu estive lá e nossa, assim, essa alegria do brasileiro, apesar de tudo, meu Deus do céu, para mim isso é fenomenal, sabe? Então, o mexicano é assim, uma pessoa, ele é um país, eu acho que mal interpretado. As pessoas quando eu falo, perguntam onde você mora, eu moro no México, a pergunta que vem é por quê? Né? Não é como se você pergunta para alguém, você mora em Londres? Uau, que chique. Ah, Você mora em Paris? Que chique. Você mora em Amsterdã? Que chique. Você mora no México? Por quê? É, você é boa nisso, né? Você é boa de pegar o povo. mas é verdade, é a pergunta que eu ouço, e realmente eu me sinto muito confortável, morro de saudades do Brasil, morro de saudades. Eu acho que você ser brasileiro é ter saudades eternas do Brasil, mas infelizmente eu não consigo morar no As Brasil. pessoas te perguntam por que você saiu do Brasil? Ou se assustam Perguntam, da mesma forma, perguntam, assim, nossa, mas por que você saiu do Brasil e veio morar aqui? perguntam, especialmente pelo meu estilo de vida, que é diferente. Então, qualquer época de dificuldade ou de crise, as pessoas falam: por que que você não volta para o Brasil? Por que que você não saiu do Brasil? Por que que você saiu do Brasil? Ou vá procurar os seus amigos brasileiros. Isso sim, eu ouço bastante. Sim. Ah, mas isso, eu acho que é importante a gente contar nesse momento a sua história, né? Que seu filho, o Vini está com 14, 13 anos. 13 anos. 13 E o anos, Vini é 1,80 m. autista. Se eu falar algum termo errado, dá na minha Não, não cara. tem problema. O Vini é autista no nível severo, ele precisa de cuidados o tempo todo, ele precisa ter alguém com ele. Sim. Eu já acompanhei a história da Fernanda, eu sempre que eu converso com a Fernanda, eu falo, tem gente que reclama muito. Na hora que eu penso na Fernanda, eu penso assim, a Fernanda pode reclamar do que ela quiser. Ela segura uma barra muito pesada. Para mim, é que agora você conseguiu, como diz o americano, colocar put yourself together, É, sabe? Você conseguiu aí, juntar e falar assim, não, pá, espera lá e vamos. Mas é uma barra muito pesada, porque em todo amor, eu entendo tudo, imagina, não estou de forma nenhuma desmerecendo, mas é preciso a gente reconhecer, não dá para a gente ficar falando assim, Fernanda é uma guerreira. É uma guerreira, gente, mas é um trabalho difícil, né? O que você tem com o Vini. é complicado, é um trabalho difícil para fazer sozinha. Isso é o mais complicado. Quando você tem uma criança como o Vini, que é realmente um autista severo, como você falou, completamente dependente, ele não fala, ele não tem controle de esfíncter, então ele usa fraldas, ele depende de mim para absolutamente tudo. Então, sim, é um trabalho realmente assim, esgotador para uma pessoa só. E quanto mais ele cresce e quanto mais forte ele fica, porque ele é muito forte, ele é magro, mas ele é extremamente Uhum. forte, muito alto, ele está com 1,81 m aos 13 anos de idade. Então, assim, ele né, imagina. Então, e ele tem crise de agressividade, tem hiperatividade, tem insônia Uhum. crônica, tem alucinações, tem epilepsia, sabe? A lista é grande. E para colocar a cerejinha assim em cima do bolo, ele tem uma deleção cromossômica rara. Quando o Vinícius nasceu em 2008, ele era o caso número 44 a nível mundial. Então não se sabia muito sobre essa deleção cromossômica, que é do cromossomo Uhum. 8. Hoje você sabe mais disso? Bastante, bastante, e realmente é irrelevante nesse momento da vida dele. Realmente o que Tá. pesa mais é o autismo severo. É o autismo severo, e não é muito o que fazer, mais do que ir controlando as condutas, você vai aprendendo, mas como dizem aqui, aprendendo sobre a marcha, ou seja, você vai aprendendo conforme ele vai crescendo, aí então você vai, eu vou, né, no caso, tentando me ajustar, fazer, né, os ajustes, ou seja, Aham, um lugar mais seguro para ele morar, um lugar onde ele não aham. corra nenhum risco que eu falo de acidentes o tempo todo, porque é como você Uhum. ter um bebê de, sei lá, de 2 De um anos, metro e oitenta. de um metro e Não, oitenta tá. e agressivo. Entendeu? Então, assim, você É. tem que sempre controlar E essa não é situação. porque ele quer, né? Não, 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 de forma É não, uma mas não. condição.
É uma condição, é um problema no cérebro dele, ele tem um problema na parte do corpo caloso, acho que chama em português, e, e ele tem também, assim, aqui essa parte do cérebro dele fechou antes do tempo, então ele tem uma microcefalia. Então isso impede um desenvolvimento cerebral. E tem Uhum. pessoas que vivem assim e são completamente normais. Isso foi palavras de neurologistas ao longo dos anos, que é um mistério, realmente, porque pessoas que têm Aham. essa limitação, não tem espaço para o cérebro desenvolver, mas se desenvolvem. No caso do Vini, é como se fosse assim, um pequeno amendoim envenenado, assim, numa taça de amendoins saudáveis, que, uau, assim, Uhum. sabe, causa uma explosão atômica ali naquela tigela, sabe? Então, realmente é um caso peculiar, porque você vê, né, eu falo também no México, mas não há recursos, ninguém quer trabalhar com Vinícius. Sim, mas eu fico imaginando, eu queria te perguntar isso, mesmo, você falou não há recursos, mas eu lembro que teve uma época que você tentou fazer isso no Brasil, e eu não, se eu estiver enganado, me fala, mas eu lembro de você me falar assim, é incrível, mas o sistema que o México tem é melhor de apoio, é melhor do que o que você encontraria no Brasil. Então, no Brasil, eu fiquei muito assustada, muito decepcionada, porque a gente já chegou no Brasil sendo uma raridade, né? Um caso extremamente raro. O Brasil, hoje, em 2021, tem mais acesso ao autismo severo, estamos melhores do que há 7, 11 anos atrás, sabe? Uhum. Mas, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei assustada, porque ainda era o garotinho da APAE, sabe? Existe esse estigma, sabe? Aham. E eu tô vendo, eu comecei a ver a televisão do Brasil ao vivo há uns anos, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu comecei a ver que tá existindo essa evolução, né, de Uhum. melhorar um pouco essa mentalidade. Então, eu não posso falar como seria esse cenário em 2021. Mas lá atrás, quando eu fui com o Vini tinha 4 anos, 3 anos e meio para 4, era terrível, eu me sentia completamente marginalizada. Algumas pessoas tratavam a gente com respeito, inclusive uma vez eu peguei um ônibus com o Vini e um senhor se aproximou de mim e falou: Olha, mãe, a senhora é uma guerreira, sabe assim? E eu fiquei assim emocionada, eu falei, nossa, porque era um ônibus lotado e o Vini estava no espaço assim, de pessoas de cadeirantes. E esse senhor, assim, sabe, se aproximou e realmente, assim, é uma coisa que para mim no Brasil era rara. E no México, apesar de não ter recursos de atendimento, existe uma humanização, uma normalidade enorme ao redor das capacidades diferentes. Entendi o que você está falando Eles não agora. deixam a O pessoa, México, a população do México é uma população mais aberta. Kiko, em dois aspectos, sobre deficiência e sobre a morte. Entendeu? Aqui no Sobre a México morte. não se fala assim, por exemplo, ela está doente com aquilo, aquilo é câncer. Sim? Aquilo, agora, aqui no México fala, ela tem câncer. Vamos comer uns tacos. Entendeu? Aqui se celebra a morte. Aqui se celebra a Uhum. morte como você tira sarro da morte, entendeu? Porque a morte, o mexicano está convicto que a morte é uma passagem, que você, se quiser, você traz os teus entes queridos, eles fazem altares com as comidas favoritas Uhum. das pessoas, entendeu? A O que eu morte acho mais faz parte da faz vida. mais sentido para mim E esse a tipo de. deficiência, a mesma coisa, Kiko, sabe? Então, aqui os deficientes têm essa questão. Por isso que, quando eu vou procurar recursos para o Vini e os recursos são negados, eles ficam em apuros, a instituição fica em apuros que eu comece a falar muito alto, a fazer muito alarde com isso, porque a população não aceita, entende? E as pessoas se levantam. Num lugar, uma pessoa vai levantar e vai falar, mas por que você está tratando essa mãe desse jeito? Por quê? Entendeu? Eles vão questionar.
Então, é o que eu te falo, o mexicano é Consigo te entender oprimido, agora. É, realmente, mas é uma situação muito mais favorável no México do que no Brasil para sim, isso. nossa, Kiko, assim, não tenho dúvida. Eu acho que talvez seja daí também que vem o meu amor, porque o meu filho é mexicano, porque o México abraçou ele assim como um povo. O Vinícius, Uhum. quando ele começou com epilepsia, eu não sabia o que era. Ele pulava da cadeira de rodas em uma crise de agressão como um animal selvagem. Ele tinha só 5 anos. Quando eu estava no banco com ele, por exemplo. Vinham 6 pessoas para ajudar. Senhora, o que eu faço? O que eu carrego? Carrego sua sacola? Quer que eu pegue o seu Que filho? demais, Segura a que demais. cadeira? Até hoje. Até hoje, quando alguém vê o Vinícius tendo uma crise, senhora, o que eu faço? As pessoas saem da casa, perguntam, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Como eu posso ajudar? É por isso que quando eu te pergunto sobre onde você foi mais bem recebido e tal, o Canadá, apesar disso tudo, não tem isso, né? O Canadá, a questão do Canadá, porque o Vinícius até foi concebido no Canadá, ele nasceu no México, mas foi concebido no Canadá. Eu não fiquei no Canadá porque eu não queria estar ilegal no Canadá. E na época eu não tinha recursos Entendi. para pagar uma legalização, porque, Uhum. porque os requisitos eram que você tinha que fazer um novo landing no Canadá, e eram, assim, thousands of dollars, milhares de dólares que eu não tinha. E, então eu resolvi, e também acho que até pela delicadeza da gravidez e instabilidade do meu casamento, eu quis ir onde eu me senti querida, que foi nos braços da minha segunda mãe, que foi minha sogra, a Olga Martinez, que em paz descanse. Sim. Então, Eu lembro dela. é, Lembro, não a conheci, mas eu lembro de você falar dela. Ela foi é, sensacional na sua foi vida, né? sensacional. Então, assim, naquele momento eu me senti muito mais segura. Ao invés de enfrentar grávida, um país onde eu não sabia se eu ia conseguir ter um status migratório legal, né? Eu falei, eu vou para o México, porque lá eu tenho direitos. É importantíssimo que as pessoas entendam que você precisa ter direitos num país estrangeiro, né? Quando a gente Uhum. tem 20 anos, a gente acha, eu vou, vejo o que dá, né? Mas é muito importante, é muito importante. O que você tira dessa sua vida, meio clichê falar isso, mas multicultural, essa é a verdade, assim. Você foi lá e conheceu várias coisas, viveu muita coisa, foi para lugares, para países diferentes. O que você faria de novo? Faria tudo de novo. Quando eu E morei em o Chicago, que hum, quando eu trabalhei em Chicago, morei em Chicago, eu conheci pessoas de lugares que eu jamais imaginei que existiam, culturas, religiões. Houve uma cercania, uma aproximação humana, quebrou a barreira do idioma, a barreira cultural. Para mim, como Fernanda, é o que eu gosto. Eu nunca fui, infelizmente, né? Eu nunca fui assim muito apegada à parte material das coisas, e isso causou que eu vivesse, né, nessa instabilidade, sempre começando do zero, começando de novo, de novo, de novo, né? Mas nessa parte humana, eu me sinto rica. o que de melhor, pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma coisa, uau, Chico Xavier, não. Pode ser qualquer coisa que você quiser. O que você acha que tem de melhor desses países que você já morou? É, Canadá, México e Estados Unidos. O que cada um tem de melhor? é, sempre, sempre, sempre o lado humanitário, definitivamente. E o que Definitivamente, você mesmo antes de eu ter o Vinícius, sempre foi o que me chamou mais atenção, o que mais bateu com a minha personalidade, e não a parte de estrangeiro correndo atrás do dinheiro num país diferente, mas sim das relações interpessoais e humanas. Isso em qual país? No México, nos três? Nos três, porque eu Tá. encontrei pessoas humanas nos três. E o que você sente mais falta do Brasil? Nossa, puxa vida, estar com os meus parentes, ter um convívio familiar, um convívio com os meus sobrinhos, que são já adultos, adolescentes, sabe? É, definitivamente. Eu acho que
Eu, por exemplo, definitivamente, eu acho que esse é o lado, eu acho que Família, mais né? difícil, é o lado mais difícil de você ser imigrante. E o meu pai já me falava isso quando eu era pequena. Ele falava, minha filha, você sonha tanto né, de ir para o estrangeiro, mas você sempre vai ser um estrangeiro. E é verdade. É verdade. É a maior verdade. Pior é que você vira, na minha opinião, você vira estrangeiro do seu próprio país depois. Mas sim, com certeza. Porque por mais que eu me sinta muito à vontade no Brasil, não é mais a mesma coisa de quando eu morava lá. Não. É uma coisa super estranha, né? Sim. Mas eu vou falar sinceramente, Fernanda, o que eu sinto mais falta, eu não vou falar nada bonito, não. O que eu sinto mais falta é coxinha do Balbec. Sempre, meu Deus do céu. Eu nem, olha, até parei de comer carne. Parei de comer carne e tudo, mas a coxinha do Balbec eu encaro facilmente. Com certeza, Nossa Senhora. Ai, a minha galinhada da Dona Nésia, viu? Ei, com aquela aniversário pimentinha. dela ontem. Manda um beijão para ela. Eu acho que ela fez. Nésia, hein? Tá lá, firme. 89. Eu não lembro. Ela também já me disse que parou de contar faz tempo, então eu também nem tô ligando para isso mais. Gata da Dona Nésia, inesquecível. Fernanda, você não tem noção tanto que eu te amo. Muito obrigado. Adorei. Tinha o quê? 20 anos que a gente conversava? Não tinha 20 não, assim, porque eu acho que a última vez que eu te vi pessoalmente foi em São Paulo, quando você foi com o Vini. Bebê, no carrinho de bebê. 13 anos, Kiko, pelo amor de Deus. Que loucura. Menino de Deus. Fernanda, eu tenho as pessoas falam assim, nossa, estamos ficando velho, ó, só tem duas opções, meu querido. Ou é ficar velho ou morrer. Então, assim, se você para de reclamar, porque a outra opção, eu acho que você não vai querer. Exatamente. Kiko, mas olha, pode passar os anos que forem, meu carinho, meu amor por você, ele não passa. Entendeu? Assim, eu também te amo. Desde as aulas de química. Nossa,